Hoje a gente vai falar sobre uma empresa que, diferente das outras que a gente falou aqui no canal, ela já nasceu muito grande, fruto do casamento de duas grandes empresas. De um lado a Cosan, dona de usinas, canaviais com uma tradição sólida no agro brasileiro, e de outro lado a Shell, uma das maiores empresas de petróleo do mundo. E essa é a história da Raízen, que surgiu ali em 2011, avaliada em mais de 20 bilhões de reais já no primeiro dia, ocupando de imediato, no primeiro dia, o posto de quinta maior empresa do nosso país, mas que hoje enfrenta aí uma grave crise. Então, para entender mais a história e o quanto que a Raízen impacta no agronegócio, se inscreve aqui no canal, pessoal, porque aqui a gente tem muito conteúdo de valor, tem muito podcast com gente do agro. Então, se quer saber mais, se inscreve aqui na UVP Agro. E se esse vídeo for bom, aí você vai lá com o dedo e deixa o curtir. Se não for bom, aí você tem que deixar o curtir, mas com muita raiva, falando assim, não gostei e vou curtir só de raiva também, pessoal. Então vamos lá, vamos entender a história da Raízen. Para isso, a gente tem que voltar na origem da empresa, que é a Cosan, comandado pelo bilionário Rubens Ometo, que era um dos maiores grupos de açúcar e etanol do mundo. Só para ter uma ideia, no início da década de 2010 já operava com dezenas de usinas e mais de 1 milhão de hectares de cana. De outro lado, a Royal Dutch Shell, multinacional aí, centenária do petróleo, buscava fortalecer a sua presença em biocombustíveis e enxergava aqui no Brasil o maior mercado de etanol do planeta, e a gente continua sendo ainda. E essa foi a oportunidade perfeita entre a Shell e a Cosan de fazer uma joint venture, que é uma empresa filha, né? Vamos jogar assim, empresa filha de outras duas grandes empresas. E aí surgiu então a Raízen. E essa união foi aprovada pelo CAD e o resultado foi essa joint venture que uniu 24 usinas, 4 mil postos de combustíveis, 60 terminais de distribuição e cerca de 1 milhão de hectares de cana-de-açúcar já plantada. Nascia então de cara a maior produtora de etanol de cana do mundo e a maior exportadora individual de açúcar do nosso planeta Terra. Dos primeiros anos, a palavra de ordem era conquistar território, aumentar, expandir, e era o início dessa expansão. Logo no primeiro ano, a Raízen assumiu mais de 270 postos de combustíveis em Santa Catarina, todos rebatizados com a bandeira da Shell. Hoje é mais comum você ver um posto da Shell, né? Foi também nesse período que a tradicional marca Esso desapareceu de vez do Brasil, sendo absorvida e substituída pelos postos Shell. Alguém lembra dos postos Esso aí? Eu não lembro disso aí. Você lembra? Lembra disso? Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia mesmo. Canarana, uma vez. Canarana não tinha esse posto aí, é o único posto que tem lá, o posto Chimarrão, na entrada da cidade, perto ali da oficina do Lazão, que inclusive é meu tio. Então um abraço aí para Canarana, cidade onde eu nasci, melhor cidade para se morar no Brasil, do Vale do Araguaia, maior produtora de gergelim do mundo aí, a cidade maior produtora de gergelim do mundo. Então um abraço para essa cidade aí, que é isso aí. Vamos lá. Esse movimento de comprar Esso e trocar por Shell foi uma das maiores transições de bandeira da história do setor de postos. Um ano depois, em 2013, veio mais um grande movimento estratégico, que foi a inauguração de um duto de etanol ligando Ribeirão Preto a Paulínia, com capacidade para transportar 4 bilhões de litros todos os anos. Mas o grande salto mesmo veio em 2014. Em Piracicaba, a Raízen inaugurou a primeira usina do mundo a produzir etanol de segunda geração, o 2G, em escala comercial, né? Já havia essa produção, mas nunca em escala comercial. E ali, o que era só o resíduo, o bagaço da palha de cana, começou a virar combustível. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando exatamente o que é o etanol de segunda geração e quais são os impactos dele aqui para o nosso Brasil. Então, se quiser saber mais, a UVP Agro, etanol de segunda geração e tudo mais. Então a empresa, depois de consolidar toda essa presença no Brasil, já nascer grande, como eu falei, era hora de mirar lá fora, né? E em 2017 ela inaugurou o terminal no Pará, com capacidade para exportar 500 milhões de litros de etanol, ou seja, através do Pará ele conseguiu exportar ali para o resto do mundo. E no ano seguinte, em 2018, veio um movimento ousado, que foi a compra dos ativos da própria Shell na Argentina por mais de 1 bilhão de dólares. A aquisição trouxe 600 postos de combustíveis, 700 lojas de conveniências e uma refinaria em Buenos Aires e uma operação em aviação. Então essa compra ali, cara, 600 postos de gasolina de uma vez, é absurdo. Em um único passo, então, a Raízen se consolidava ali como um player mundial, expandindo sua força para além das fronteiras brasileiras. Mas não parou por aí, porque logo no outro ano, em 2019, ela entrou no setor de energia solar e lançou a Pulse. E o que é a Pulse? É um hub de inovação dedicado ali a algumas startups e novas tecnologias para o agro envolvendo energia solar. Já em 2020,
ela ergueu sua primeira planta de biogás e começou outra ainda maior também em Piracicaba, com capacidade para gerar 26 milhões de metros cúbicos de biometano por ano. Com tanta expansão, a Raízen estava pronta para o salto definitivo e ele veio em 2021 com o maior IPO da B3 naquele ano 2021, ou seja, ela ofertou as ações para que qualquer pessoa conseguisse comprar na bolsa, a famosa abertura de capital, e foram 6,9 bilhões de reais levantados na bolsa brasileira. Nesse auge, a Raízen chegou a produzir mais de 6 milhões de toneladas de açúcar por ano, mais do que países inteiros como Cuba e as Filipinas. No etanol, a escala da Raízen também impressionava. 3,5 bilhões de litros por ano. Na bioeletricidade eram 1,5 gigawatt de capacidade instalada. Isso é uma energia suficiente para manter todas as luzes de Brasília acesas dia e noite por um ano inteiro. Mas o que realmente mostrava o tamanho da Raízen era o setor de combustíveis. A gente está falando de 25 bilhões de litros distribuídos por ano, o que representava quase 20% de todo o mercado brasileiro de combustíveis, abastecendo 9 mil postos, dezenas de aeroportos e grandes indústrias que precisam de combustível. Tudo isso dava a dimensão de um colosso, o tamanho da Raízen. Mas grandes colossos também começam a rachar. E as primeiras rachaduras apareceram aqui em 2025. No primeiro trimestre da safra 25-26, a Raízen começou a registrar um prejuízo de 1,84 bilhões de reais. E sua dívida líquida dispara para 49 bilhões, quase o dobro de 2024. Então o mercado, que sonhou com aquela Raízen grande e viu toda a expansão, começou a entrar em pânico. Em um único pregão, ou seja, um único dia de negociações, as ações desabaram mais de 12%. E os motivos foram vários. Na Argentina, uma refinaria, por exemplo, ficou parada por meses. No Brasil, o clima atrapalhou a moagem da cana e os juros altos em 15% transformaram a dívida em um fardo quase insustentável para a empresa. A reação foi rápida, mas muito dolorosa. A empresa desligou a histórica usina de Santa Elisa, ali em Ribeirão Preto. Vendeu às pressas mais de 3,6 milhões de toneladas de cana a um preço baixo e desfez participações em ativos logísticos. E assim conseguiu dinheiro, gerou caixa aonde ela conseguiu. Mesmo assim, mesmo gerando caixa rápido, o peso da dívida continuou falando alto e já se discute abertamente a entrada de um novo sócio estratégico para garantir a sobrevivência colocando dinheiro na empresa. É verdade que a sobrevivência da Raízen não interessa apenas aos seus investidores, ela é vital para todo o agro brasileiro. Seu etanol é referência mundial, seu açúcar ajuda a manter o superávit na balança comercial que eu sempre falo aqui, e sua bioeletricidade prova que na prática que o agro brasileiro ele é sustentável. Então a gente está falando de uma empresa que carrega emprego, exportações, divisas e segurança energética. Se a Raízen chega a quebrar realmente, o impacto não fica só nos relatórios financeiros da empresa, ela bate direto no bolso de cada um de nós. Então no curto prazo a missão é clara, aliviar a dívida, mas no longo prazo a missão é ainda maior, que é recuperar toda a confiança no mercado que acreditou nessa empresa e voltar a ser líder global nessa transição energética. E outra coisa que impacta muito aqui na Raízen é os juros altos. O juro de 15% para uma operação igual a da Raízen é absurdo, não tem como. E o que a gente faz para baixar os juros? O governo precisa ter responsabilidade fiscal, parar de gastar tanto quanto gasta. Não adianta querer forçar uma baixa na taxa de juros, ou seja, pensar que o Banco Central do nada vai abaixar os 15% se o governo está deixando um déficit de 70 bilhões esperados para 2025. O governo continua arrecadando recorde, continua gastando recorde e dando prejuízo para os cofres públicos. Dessa forma, o que o Banco Central faz para segurar a inflação é aumentar a taxa Selic. Então não culpe o Banco Central pela taxa Selic estar em 15%. O que está acontecendo é um remédio doloroso, ruim, que está quebrando a nossa economia, mas que impede que a gente quebre de vez com uma inflação. Então, o grande culpado pela taxa Selic estar em 15% é os gastos do governo que são desenfreados, gerando prejuízo. Em meio a uma taxa de juros de 15%, se você quiser ver um crédito barato, se você quiser um acompanhamento na sua comercialização, seja de boi, seja de milho, seja de soja, procure a lvpagro.com.br, nós fazemos toda a consultoria de comercialização da sua commodity. Então, um exemplo muito claro é, chegou o momento ali da safra, fevereiro, março, você vai ter que vender a sua soja, chegar a vender ela, por exemplo, para a Bunge, para a Cargill, para a cooperativa. A cooperativa, a Bunge e a Cargill, ela vai travar o preço da época, seja a termo, né, você vendendo ali para frente, ou seja vendendo a balcão, ali no dinheiro na hora. Tudo isso tem três componentes
4, se a gente olhar também o transporte, que faz o preço da soja. A gente está falando da Bolsa de Chicago, a gente está falando do Basis, né, que é o prêmio brasileiro no porto, e o dólar. Cada um desses ingredientes compõe o preço da soja, é o tripé que faz o preço da soja. Na Cargill, na Bunge, você vai fechar os 3 no mesmo momento e você vai conseguir o preço padrão. Com uma consultoria de comercialização, a gente consegue fechar no melhor momento cada um desses tripés. O melhor Chicago, o melhor Basis e o melhor dólar, para que você tenha a melhor saca de soja sendo vendida. Então, quer saber mais? alvpagro.com.br. Te espero lá. Um abraço aí, até o próximo vídeo.